Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom voltar aqui para mais um áudio bem bacana sobre negociação, já que nós começamos com esses áudios tem algum tempo. O primeiro princípio, seja suave com as pessoas, seja duro com os problemas. O segundo princípio, tente separar, isso é bem importante, tente separar interesses de posições, você vai se lembrar disso certamente. O que do porquê, né? Isso é muito importante, separar o que do porquê. Lembrem-se também do princípio de criar diversas opções de solução para um problema. Quer dizer, se você está buscando de alguma maneira buscar a melhor solução para um conflito, não fique com a que aparece primeiro. Essa é a solução preguiçosa, né? Não é porque ela apareceu antes que ela é necessariamente a melhor, tá? Importante que você gaste mais tempo e busque diversas opções, diversos pacotes de solução e discuta com o seu interlocutor qual deles gera mais custos, gera o melhor custo-benefício, na verdade. Né? Qual deles gera o melhor custo-benefício? É muito importante. E o quarto princípio, que é o princípio que eu quero tratar com vocês hoje, é o princípio dos critérios. Critérios, Eric? Como assim? É isso mesmo. Toda negociação, toda a boa negociação, ela tem aquelas opções que eu acabei de falar, opções de solução, criadas a partir de critérios muito objetivos. Qual que é o problema, pessoal? Cara, isso é extremamente lógico. Quando você tem um conflito, você tem um desentendimento. Né? Esse desentendimento, ele possivelmente é causado por assimetrias informacionais. Mas, a partir do momento em que o conflito está estabelecido, todos têm as suas próprias vontades e as suas próprias soluções para resolver esse conflito. E essas soluções, elas são baseadas naquilo que as pessoas conhecem a respeito do problema, mas também, né, com base naquilo que elas querem, né, que elas desejam. Então, quando elas criam, por mais que elas tenham boa vontade em negociar, elas não partem para as soluções que elas apresentam, elas não partem de critérios objetivos. Pelo contrário, elas partem de critérios subjetivos. Elas partem daquilo que elas querem, do porquê elas querem e assim por diante. E você já viu que você precisa diminuir as assimetrias de informação e você precisa entender mais do que o que as pessoas querem, por que elas querem. Ótimo. A partir do momento que você entendeu todo o subjetivo, tanto do seu interlocutor quanto o seu subjetivo mesmo, você precisa dar um passo a mais e na hora de propor soluções, deixar bem claro à mesa de negociação quais são os critérios que você está usando para propor aquelas soluções. Ou então, melhor ainda, dizer muito claramente que vamos tentar, a partir de agora, que nós já entendemos o problema, que nós estamos dispostos a discutir soluções, vamos tentar nos filiar a critérios objetivos de proposta para construção das propostas a serem apresentadas. Né? Então, cara, sempre é possível você bater em algum critério objetivo. Então, vamos falar, né, de partilha, por exemplo. Ao invés de você ficar lá no inventário trocentos mil anos discutindo quem vai ficar com a casa do avô, se vocês seguirem o método
vocês podem chegar a sentar uma mesa de negociação. Mas, se vocês sentarem à mesa e propuserem soluções estapafúrdias, vocês não vão chegar num acordo. Para chegar num acordo, o advogado, o negociador, ele vai ter que conversar com o seu cliente e vai ter que convencer o seu cliente de que, por mais que ele tenha valores sentimentais envolvidos ali, ele tem que partir de alguns critérios objetivos para poder encaixar propostas que venham eventualmente a serem aceitas. Então, é a casa da praia, é a casa da mamãe, é a casa em que eu cresci, ótimo. Mas qual é o valor de mercado dessa casa? Né? Por quanto terrenos semelhantes àqueles estão sendo negociados? Qual é o valor da tabela FIP daquele veículo? Ah, Eric, mas você não está entendendo que tem questões sentimentais envolvidas ali. Eu sei. Mas se você trouxer os valores de mercado para aquelas coisas que estão sendo discutidas, você vai pousar a discussão em critérios objetivos. Isso vai facilitar e vai facilitar muito a solução do problema. Esse é meu ponto. Depois entram as subjetividades. Sabe por quê? Porque é o seguinte, pode ser que, em razão dos meus desejos, em razão do porquê eu quero as coisas, em razão da minha história de vida, eu estou querendo um pedaço aqui da herança que está gerando uma divisão assim, absolutamente desproporcional. Então, se a gente partir de critérios objetivos para deixar claro o quão desproporcional é aquilo, fica mais fácil discutir a própria desproporção. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas veja, se o apartamento da praia tem um valor sentimental muito forte para um dos herdeiros, e a gente sabe qual que é o valor de mercado daquele imóvel, eu posso propor que ele fique com aquele apartamento e aquele apartamento não vá a mercado para ser vendido, e talvez seja ruim para a gente, mas que tenha alguma compensação financeira de outro lado. Ou que alguma outra coisa que também tem valor sentimental para o outro herdeiro seja ele direcionada. E que os demais bens que não têm valor sentimental não sejam colocados à venda. Mas se eu não souber qual é o valor real, e não o valor que eu acho que tem, de cada um desses imóveis, eu nunca vou conseguir chegar numa solução racional. Né? Outra coisa, quando você estabelece critérios objetivos para a solução desse tipo de problema, você consegue enxergar todos os custos envolvidos. Né? Então você sabe, por exemplo, que numa solução consensual, o custo com os advogados vai ser menor do que numa solução judicial, em que você vai ter que pagar advogados por muito tempo e você não sabe bem como vão ser feitas as divisões. Terceiro ponto, existem formas de fazer a divisão que geram economias tributárias, né, lícitas. Não estou falando de evasão fiscal, estou falando de planejamento tributário lícito. Então, o bom advogado, que sabe disso, né, ele sabe que uma divisão não equânime vai gerar, além dos tributos sobre herança, os tributos que envolvem, eventualmente, a doação, né, daquele valor que eventualmente deveria ficar comigo e vai ficar com você. Então, quer dizer, quando isso é colocado no papel e as pessoas começam a enxergar o tamanho da conta, sabe? As sentimentalidades diminuem também, porque o bolso dói para todo mundo. E a partir daí, você começa a construir soluções mais racionais. Então, esse é um exemplo que eu estou dando
em partilha, né, do estabelecimento de critérios objetivos para a construção de propostas para a solução do problema. A maior vantagem, já estou terminando aqui, pessoal, mas a maior vantagem de estabelecimento de critérios objetivos, sem dúvida alguma, é evitar a imposição de vontade. Sabe por quê? Que quando eu não utilizo um critério objetivo, a impressão que dá é que eu estou querendo impor a minha vontade sobre você. E sempre que essa impressão vem à tona, a outra parte se sente diminuída, espezinhada, explorada. E sabe o que acontece com isso? Isso prejudica a relação, e no momento em que a relação está prejudicada, a solução consensual não será possível. Não será possível. Tá bom, queridos? Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo áudio. Valeu!